Respeito às autoridades. Este é o tema de nosso devocional de hoje. Bom dia. Vamos lá, gente. Ontem, se vocês estavam aqui ontem, eu falei assim, segunda, não é que eu errei não é que eu me confundi. É que a gente gravou para soltar na segunda, mas a gente não conseguiu. Hoje é quinta, né? Quer dizer, na primeira vez que a gente está, porque no final de semana a gente pega os devocionais durante a semana e repete no final de semana, porque no final de semana eu não gravo. Enfim, então hoje a gente está aqui numa quinta, para aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez, e a gente vai continuar esse tema aí de ontem, que é o tema lá, a história de Davi. Davi, ele está fugindo de Saul, Saul persegue Davi, Saul, para aliviar o ventre, entra em uma caverna, Davi estava lá dentro. Davi, então, corta um pedaço das vestes de Saul para mostrar, tá vendo que eu poderia te matar? Eu não fiz, então, por que o Senhor me persegue? Você está sendo injusto. E por aí vai. Então, a primeira coisa a se dizer, e aí Davi solta aquela frase famosa, né? Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Primeiro, vamos falar aqui dessa parte no sentido de como que muitas vezes se utilizam esse texto de maneira errada. O que eles dizem? Um pastor, nessas igrejas neopentecostais, usam esse texto de maneira totalmente distorcida, várias vezes. Não toque no ungido. Isso significa então que eles podem fazer o que eles querem. Isso é muito errado. Isso não é correto. É óbvio, eles não dizem isso, mas eles dizem que seria, você não pode, ninguém pode falar nada contra o pastor e tal. E dessa maneira eles se utilizam desse texto para se perpetuar no erro e fazer o que eles quiserem. Intimidam as pessoas. Olha que coisa, apesar de Davi, o texto diz que Davi sentiu o coração pesar. Apesar de Davi ter todo esse temor e respeito em relação a Saul, isso é correto e eu vou falar disso mais amanhã. Olha que coisa, no verso 15 de 1 Samuel 24, 1 Samuel 24 é o texto que narra aí esse momento de perseguição de Davi. Quer ver? Vamos lá. Vamos ler aqui 1 Samuel de perseguição de Saul a Davi. 1 Samuel capítulo... Deixa eu abrir aqui. 1 Samuel 24. Deixa eu achar o texto que eu quero. Verso 5. 1 Samuel 24, 5. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. Outras versões, a versão revista atualizada, diz que ele sentiu pesar o coração. Porque ele cortou um pedacinho das vestes e disse, longe de mim, é verso 6, ó. O Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, de matar Saul. De fazer tal coisa ao meu Senhor, ungido do Senhor. Estender a mão contra ele. Ele é ungido do Senhor. E aí, às vezes até alguns eu acredito que usam de má fé esse texto, mas muitos outros eu acredito que nem é de má fé. Eles pegam esse texto de Davi, tá vendo? Saul era perverso e Davi não fez nada contra ele. Logo, nós nunca podemos fazer nada contra as autoridades. Isso não é verdade, de forma alguma. Isso não é verdade de forma alguma. Então, primeiro, no verso 15, Davi acusa Saul de perversidade. Ele fala, olha, Saul, o que você está fazendo é errado. Você está me perseguindo de maneira injusta. No verso 12, Davi diz, olha, Deus vai me julgar você e julgar a mim. E Davi pede vingança, que Deus faça vingança, que Deus julgue. Então, tá vendo? Até aqui nessa própria história, Davi não ficou calado. Ele expôs aquilo que estava errado. Então não é verdade que pastores ou líderes podem viver no erro e isso também vale até para nós, como pais. Essa ideia de que a autoridade, ela nunca pode ser repreendida, que a autoridade, ela nunca alguém pode chegar e falar, olha, o que você está fazendo é errado. É verdade, a Bíblia fala, eu vou falar disso amanhã, do respeito à autoridade, mas a Bíblia em nenhum momento diz que pastores, que pais, que governantes podem fazer o que eles quiserem e qualquer um que resisti-los está pecando. Isso não é verdade. Pelo contrário, acho que eu falei isso aqui ou na pregação de domingo. Muitas vezes, as piores coisas foram realizadas justamente por meio de pessoas que obedeceram. Obedeceram. Não foi exatamente assim que lá no tribunal de Nuremberg, os soldados nazistas que mataram milhões de judeus, não foi assim que eles se justificaram? Nossa, fizemos o que foi mandado. Tá vendo? Nesse caso aqui, honrar a autoridade foi certo? Mandaram que eles matassem judeus, crianças. E aí? Então, muitas vezes, o mal é feito por pessoas que simplesmente obedecem. Só porque elas obedecem. Exemplo, na pandemia. Vocês acham que foi certo?
aqueles fiscais fechando as empresas. Ah, mas eles só obedeceram. Os soldados nazistas também. Os soldados nazistas também. Então, não é verdade isso, gente. Que simplesmente porque a pessoa está em posição de autoridade, ela nunca pode ser advertida, repreendida e, em alguns momentos, até combatida. Por exemplo, nós protestantes nem estaríamos aqui. Lutero combateu a Igreja Católica, que era a autoridade da época. A Igreja Católica não era apenas uma autoridade espiritual. Os braços deles se estendiam para toda a sociedade. E eles alegavam isso, eles se assumiam assim. E eram as autoridades da época. E Lutero os combateu, assim como todos os protestantes. Então, não é verdade isso. Esse texto aqui não é justificativa para isso. Você tem que ler um texto juntamente com toda a Bíblia. E ao longo da Bíblia, nós vemos sim homens de Deus combatendo líderes malignos, líderes autoritários, líderes abusivos. Jesus é um grande exemplo disso. Ele combate sistematicamente os fariseus. Ele chama de raposa Herodes. Então não é verdade que... Então seria mais ou menos assim, ó, o nosso presidente atual. Ele rouba, engana, pessoas morrem, pessoas estão morrendo por conta do roubo que ele faz. E aí, fiquemos quietos. Isso que é correto? De forma alguma. Não é, isso não significa... O que está acontecendo aqui na história de Davi não é isso. De forma alguma. Então esse texto não pode servir como para perpetuação do erro em relação a tantas pessoas. Então, os líderes, sejam os pais, os pastores, presidentes, também podem ser repreendidos. É por isso que na Bíblia a gente vê sempre a ideia da autoridade como algo plural. Como algo plural. Por exemplo, em casa é o pai e a mãe. Na igreja, presbíteros, no plural, é uma comunidade de líderes. É um grupo de líderes. Não é um pastor governando sozinho, solitariamente. Nós vemos na Bíblia, então, uma ideia de um governo plural e que presta contas. Sim, prestam contas, não fazem o que querem, prestam contas. Isso é, ou seja, nesse sentido, até as autoridades também se submetem. Nós nos submetemos para um lado uns aos outros. E isso é bíblico. Quem é que deseja ter todo o poder em sua mão? São pessoas malignas. Deus, ele é puro. Ele pode ter todo o poder em sua mão e ele tem. Nós não. O poder é bom, é uma bênção, não é errado. Mas o poder sozinho, o poder solitário, isso é ruim. Em se tratando dos homens, para Deus não tem problema nenhum. Ele tem todo o poder solitariamente. E sem problema. Mas nós não somos assim. Somos malignos. Então, a gente percebe isso na Bíblia, essa questão da divisão de autoridade. E isso é importante, então. Entender que a nossa autoridade ela é uma coisa boa. E disso eu vou falar mais amanhã. É uma coisa boa, mas isso não significa dizer que quem está em posição de autoridade não possa ocasionalmente errar e até se arrepender e pedir perdão. E infelizmente, de maneira pública. Porque a gente é público, nós somos pessoas públicas, muitas vezes erramos de maneira pública, acabamos tendo que pedir perdão de maneira pública. É o ônus da função. Então a gente como pai, isso é uma coisa muito importante, porque hoje tem se falado muito, acertadamente, sobre a questão, por exemplo, os pais serem mais firmes com seus filhos, isso está correto. Por conta do feminismo, muitos pais se tornaram frouxos. Por conta da educação positiva, muitos pais se tornaram frouxos. Então, essa firmeza é uma das coisas mais importantes. Lembra, já contei para vocês aqui, muitas vezes eu queria fazer certas coisas erradas, mas meu pai era firme, então eu me lembrava disso. Isso foi uma bênção. Isso foi uma bênção. Então, ser firme é uma coisa boa. Mas é verdade também que às vezes nós extrapolamos como pais. Ao invés de ser firmes, nós perdemos o controle, falamos palavras que às vezes não deveríamos falar, como fruto de uma raiva. Nessa hora a gente tem que pedir perdão. Porque assim, pense no caso dos filhos, principalmente quando eles vão ficando mais jovens, eles erram sistematicamente. Eles erram sistematicamente e às vezes nos tiram do sério. E não é fácil. Eu falo, ô Jesus, não é fácil. Mas eu sei, e é isso que eu falo com os meus filhos, olha, hoje o papai errou, eu não fui certo aqui. Eu exagerei na punição e eu peço perdão. Mas ao mesmo tempo eu sempre digo para eles, olha, nós perdoamos vocês sistematicamente. Sistematicamente. Todos os dias vocês fazem burradas. Muitas. E às vezes nós também erramos. E muitos filhos fazem assim, ó. Eles erram, pecam contra os seus pais. Aí na vez em que o pai peca contra eles, aí eles, não
agora já era, porque um dia o meu pai me xingou com uma palavra feia e nunca mais. Ah, pelo amor de Deus. E o tanto de coisa ruim que nós, como filhos, fazemos contra os nossos pais. É o tempo todo. Então, é o que eu falo, né? Falo, ó, eu te perdoo aí trocentas vezes, então me perdoe também quando eu erro. E não tem coisa melhor, eu acredito, para os relacionamentos do que essa questão do perdão, da confissão de pecado. Principalmente quem é autoridade fica com muito medo de perder a autoridade ao comunicar seus erros, mas é inevitável. Na realidade, as pessoas já veem os nossos erros. Elas veem, nossos filhos veem, os irmãos da igreja veem. Então, quando nós confessamos, nós não estamos surpreendendo a igreja, eles já sabem. Quando nós pais confessamos nossos erros, nós não estamos surpreendendo os nossos filhos, eles já viram os nossos erros. Já viram, já viram. É, mas eles, poxa, percebem a fraqueza humana, porque não é fácil, assim como minha filha, lembra que eu já contei para vocês? Um dia a Isabela, pequenininha, ela estava lá cantando assim, eu quero obedecer, mas não consigo. É, e eu também, às vezes eu quero, não queria, eu falava, não, vou dar um xingo brabo aqui no menino. A hora que eu vi, xinguei. Então, assim como eles também, têm o pecado ainda, e muitas vezes lutam contra o pecado, muitas vezes não sempre lutam contra o pecado, nós adultos também. E por isso, essa perspectiva de que a autoridade vai ser conquistada ou mantida quando nós jamais pedimos perdão ou achamos que somos o ungido do Senhor que não pode ser repreendido, isso é muito ruim. Isso é muito ruim, isso não vai a lugar algum. Perde o respeito de todo mundo, seus filhos, em todo lugar. Então, é isso. Isso aqui não é, então, de forma alguma, porque você tem que, mais uma vez, você tem que interpretar isso aqui à luz de toda a Escritura. Nós vemos em outros momentos da Escritura homens de Deus combatendo. Combatendo mesmo. É Davi que falou, olha, eu é que não quero matar o Senhor. Eu não vou te matar. Né? Eu não vou estender. Mas ele ora, Senhor, me vingue. Me vingue. No Salmo 18 ele fala, o Senhor me vingou de meus inimigos. E lá em cima tem o texto bíblico em cima, assim, um comentário, né? Do dia que Saul morreu. Então, tudo indica que Davi, ele falou, por um lado, ele ficou triste, porque o texto diz lá que o homem que o matou, ele ficou bravo com o cara. Mas, por outro lado, Davi também viu a justiça de Deus, porque Saul foi um homem muito maligno. Ele só disse, ó, eu é que não vou fazer isso. Eu não vou arremeter contra ti. Mas é fato que nós vemos em toda a Bíblia homens de Deus combatendo líderes ruins. Portanto, a grande lição para mim e para você, como pai, como pastor, como líder, é nós não temos carta branca para fazer o que a gente quer, não. De forma alguma. Esse texto aqui não deve ser utilizado dessa maneira. Obrigado, Senhor, por mais um dia, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, a Tua graça esteja sobre nós, que o Senhor possa nos conduzir a cada dia, nos livrando do mal, nos capacitando, que nós possamos fazer o bem onde quer que nós estejamos. Nos guarde em casa, na rua, no trabalho, onde quer que estejamos, que a Tua bênção esteja conosco. Nós oramos, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas inúmeras vezes que somos autoritários, que fazemos o mal. Pedimos perdão, que o Senhor nos ajude, nos conduza em arrependimento a cada dia. E Deus, abençoe mais um dia de vida. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Valeu. Até a próxima.